Olá, sou Jaime Pinto. No dia 14 de fevereiro de 2026, no passado domingo, realizou-se a segunda volta das eleições presidenciais, que não terminou porque alguns locais de votos estavam inundados ou danificados como resultado das tempestades que atingiram Portugal continental nas últimas semanas. Ainda assim já se fez a votação na grande maioria das freguesias e António José Seguro tem aproximadamente 66% dos votos, recebeu aproximadamente 66% dos votos, André Ventura aproximadamente 33%, em número de votos, pois António José Seguro recebeu um bocadinho mais do dobro dos votos de André Ventura. Assim sendo, mesmo que tendo sido as votações em algumas freguesias adiadas para o próximo domingo, para amanhã, já sabe quem vai ser o vencedor, que vai ser António José Seguro. Ora, André Ventura admitiu a derrota. Entramos nestas eleições com o objetivo de vencer. É sempre assim que fazemos neste partido e é sempre assim que fazemos neste movimento. Não vencemos. Não vencemos e isso deve significar, como sempre foi, o reconhecer de que temos que fazer mais e de que temos que trabalhar mais para convencer todos de que a mudança faz falta. Bom, dizer que não ganhou, isso poderia ser um empate. Mas não, a André Ventura disse que telefonou a António José Seguro e que lhe desejou boa sorte para o mandato e, portanto, assim sendo, reconheceu a derrota, mas sem alguma vez dizer a palavra derrota ou dizer que perdeu. Disse só que não ganhou, mas no mundo real aquilo que aconteceu foi muito mais do que não ganhar. Não, o que aconteceu não foi um empate ou uma pequena derrota, com menos de metade dos votos. Isto é uma derrota grande, especialmente tendo-se em consideração que houve eleições legislativas há menos de um ano, e que nessas eleições PS e os partidos à sua esquerda somados tiveram menos de um terço do total de votos. Nunca tinha acontecido PS e os partidos à sua esquerda terem uma parcela tão pequena de votos. Na maior parte das eleições legislativas, desde que foi derrubado o anterior regime e que passamos a ter democracia, pois na maior parte das eleições legislativas o PS venceu, foi o partido que mais venceu. Na maior parte das vezes PS mais os partidos à sua esquerda tinham mais de metade dos votos. Portanto, nunca o PS e os partidos à sua esquerda tiveram tão baixa popularidade como agora. Portanto, em anteriores eleições presidenciais, um candidato vir do PS era algo positivo, algo que ajudava, não garantia a vitória, mas era positivo e ajudava. E nestas, pelo contrário, era negativo, porque mesmo um bom candidato conseguisse reunir os votos de PS e de partidos à sua esquerda, que conseguisse captar quase todos os votos, ou mesmo todos, arriscava-se ainda assim a ter uma derrota grande, porque PS e os partidos à sua esquerda estão numa fase de impopularidade como nunca antes aconteceu. Portanto, esta era uma ocasião muito difícil para um candidato do PS vencer as eleições e uma ocasião muito positiva para que algum candidato, um partido à direita do PS, vencesse. Repare-se ainda que André Ventura fundou o Chega já quase há 7 anos, é líder do Chega desde que o fundou, quase há 7 anos. Portanto, tem mais experiência de ser líder partidário do que quase todos os outros políticos. Repare-se que partidos como PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PCP têm líderes há menos ou muito menos tempo. E concorreram à eleição, para além de André Ventura, a 3 outros candidatos que já tinham sido líderes partidários, não eram neste momento como André Ventura, mas já tinham sido, mas nenhum esteve perto de 7 anos a liderar
um partido com presença no Parlamento. António José Seguro liderou o PS, mas menos tempo, e tinha sido derrotado em eleições no próprio PS há 11 anos e tinha saído da política completamente. Não só deixou de ter cargos políticos, mas também não foi comentador político e nem sequer foi comentador futebolístico que continuasse a aparecer nas televisões a falar sobre futebol ou sobre outra coisa qualquer. António José Seguro teve mesmo fora do radar do povo português após ter deixado a política, enquanto André Ventura tem aparecido como participando muito ativamente em todas as eleições, mesmo quando não é candidato. E repare-se que não só é há quase 7 anos líder do Chega, mas antes foi 17 anos membro do PSD. Se ele tivesse conseguido captar não só os votos dos simpatizantes do Chega, mas também dos da AD, ele teria tido muito mais votos, o António José Seguro muito menos, e então ele teria ganho. Mas não foi isso que aconteceu. Houve, para António José Seguro ter aproximadamente 66% dos votos, quer dizer que recebeu muitos votos não só PS e dos partidos à sua esquerda, mas também dos simpatizantes da AD. Recebeu certamente muito mais votos de simpatizantes da AD do que André Ventura, apesar de André Ventura ter pertencido ao PSD de 17 anos. Portanto, isto é um resultado muito mau para André Ventura. Ora, o que é que ele diz sobre isto? Vamos ver. Mas mesmo não vencendo, este movimento, este partido, esta força, teve o seu melhor resultado de sempre na nossa história. Subimos mais de 30% dos votos em relação à primeira volta das eleições presidenciais. E tivemos mais 300 mil votos do que nas últimas eleições legislativas em Portugal. Ultrapassámos com 33,2% os 31% da AD nas últimas eleições. Acho que a mensagem dos portugueses foi clara. Lideramos a direita em Portugal, lideramos o espaço da direita em Portugal e vamos em breve governar este país. Vamos em breve governar este país. Portanto, a conclusão do André Ventura é que ele não venceu e venceu. Não venceu e venceu. Essa é a sua conclusão. Ora, efetivamente, Marcos Mendes não conseguiu segurar o eleitorado da AD, que se dividiu por vários candidatos, e como resultado, Marcos Mendes ficou mal na primeira volta, em quinto lugar. Já André Ventura conseguiu segurar os votos dos simpatizantes do Chega e foi à segunda volta. Mas na segunda volta, realmente, quando não estava presente a AD, ele venceu a AD. Isso não estava presente. Houve certamente simpatizantes da AD que votaram no André Ventura por não quererem que António José Seguro fosse presidente. O problema para o André Ventura é que ainda houve muitos mais simpatizantes da AD, ainda houve muitos mais eleitores da AD que votaram em António José Seguro. Apesar de que António José Seguro sempre pertenceu ao PS, o André Ventura tinha pertencido 17 anos ao PSD. Mas enfim, a conclusão de André Ventura foi que não ganhou, mas ganhou. É a conclusão dele. Ora, já a minha é que ele não ganhou, perdeu e com uma derrota grande.
pois tem menos de metade dos votos de um outro candidato que veio pelo PS, que está em baixa de popularidade, e a quem André Ventura chamava o Tó Zero, uma pessoa sem ideias, e afinal teve mais do dobro dos votos de André Ventura. Mas esta foi uma grande derrota, mas não uma grande surpresa, pois as sondagens já diziam que André Ventura tinha hipótese de ir à segunda volta, se ele conseguisse segurar os eleitores do Chega, mas o candidato apoiado pelo PS ou pelo PSD não conseguisse evitar uma divisão do eleitorado por vários, que votassem vários candidatos diferentes. Depois havia a hipótese do André Ventura ir à segunda volta, mas numa segunda volta teria uma derrota pesada. Era isso que diziam as sondagens antes mesmo de André Ventura se candidatar. Assim sendo, o que é que poderia ter feito André Ventura para não ter tido esta derrota tão grande? Bom, uma hipótese era não se ter candidatado, pois tinha acabado de ganhar eleições para o Parlamento, tinha de ser ganhar, quer dizer, ficou em segundo lugar em número de deputados, em terceiro lugar em número de votos, o Chega, mas ele, André Ventura, foi eleito para o Parlamento, tinha acabado de ser eleito para o Parlamento, e como tal poderia dizer que teria a obrigação de continuar no seu trabalho parlamentar e não de ir fazer campanha para a presidência. Poderia não se ter candidatado à presidência, André Ventura, poderia ter-se candidatado a outra pessoa do Chega, poderia ter tido uma derrota maior, mas ainda assim não seria o André Ventura, não seria o líder a ter essa derrota, ou poderia ninguém se ter candidatado do Chega, não havia necessidade do Chega apresentar um candidato. Isso era uma hipótese. Outra hipótese era ter mudado de estratégia, ter seguido uma estratégia de campanha diferente daquelas que seguiu noutras eleições. Ora, vejamos o que diz André Ventura. Pois eu acho que esta campanha mostrou que era possível convencer as pessoas sem entrar em despiques, em picardias, em coisas que não interessavam. Foi a falar de pensões, foi a falar de saúde e das crises em que o país enfrenta, do que precisávamos de fazer pelo país, e acho que conseguimos mostrar que com uma campanha diferente conseguimos liderar e estar à frente e as pessoas sentirem que eu tinha esse melhor perfil para o Presidente da República. André Ventura realmente decidiu seguir uma outra estratégia, uma estratégia mais pela positiva. Efetivamente, se o Chega tivesse seguido se o André Ventura tivesse tido uma campanha inteiramente diferente das outras, que fosse pela positiva, não fosse baseada só em ataques aos imigrantes, aos ciganos, em insultos e calúnias aos outros políticos. Portanto, se tivesse feito uma campanha diferente pela positiva, realmente poderia os resultados serem diferentes do esperado. Ora, vejamos então a campanha, alguns extratos da campanha do André Ventura. Estamos a chegar àquele momento em que não pode haver dúvidas. Há todos estes candidatos do sistema que dizem exatamente a mesma coisa há 50 anos, e há quem quer romper com o sistema, e há quem quer fazer diferente, e há quem quer andar para a frente com um país que já esteve parado demasiado tempo. Entre o patriotismo e a nacionalidade, André Ventura também tinha outros recados, sobretudo para o adversário Cotrinho. Ao ponto que o país tem que estar para ter um candidato presidencial que diz: eu não estou bom da cabeça, não me lembro o que é que disse. João, se não estás bom da cabeça, este país não é para quem não está bom da cabeça. Este país é para quem o ama, para quem o quer liderar, para quem o quer modernizar, para quem o quer fazer avançar. Um presidente em funções que já não convencia ninguém. Um presidente em funções que nos humilhava internacionalmente e nacionalmente. Um presidente que deixou de ter amor a isto. Primeiro que pode fazer é dizer ao Primeiro-Ministro que ele é o maior sem noção do país quando diz que não há caos na saúde. Saíram de Portugal porque nós empobrecemos graças a 50 anos de governos da mesma coisa. Socialistas e sociais-democratas. Portugueses, apresento-me a estas eleições com um único objetivo: o de renovar a esperança, o de renovar o amor a Portugal e o de dar dignidade a quem a perdeu ao longo destes anos todos por um país que deixou de olhar para si e passou a olhar para fora. Apresento-me a estas eleições com o único objetivo de dar o tal murro no sistema político,
de garantirmos que deixamos de ter um país em que estão todos a roubar e o cidadão comum fica a pagar. Num país em que estão todos a tentar sacar o mais que podem e o cidadão comum fica a olhar sem poder fazer nada. Eu quero ser a vossa voz. Eu quero ser a voz dos que perderam a voz há muitos anos. Eu quero ser a voz dos que já não a têm. A voz dos esquecidos, dos ignorados, dos humilhados, a voz daqueles que perderam a sua capacidade de influência. Portugal merece muito mais do que estes políticos que têm tido. Criámos uma casta de parasitas, uma casta daqueles que vivem à volta do sistema político e o sugam de todas as maneiras. Isto é que é a campanha pela positiva? Sim. Se alguém concordar que, em vez de chamar aos outros candidatos corruptos, ou em vez de chamar aos políticos que têm governado Portugal corruptos, que chamar-lhes casta de sanguessugas, que isso é que é uma mudança da campanha para ser uma campanha pela positiva, pois quem concorde que sim, peço que escreva aqui em baixo nos comentários da página do YouTube como é que isso é verdadeiramente uma campanha pela positiva. A mim não me parece nada, não parece que chamar casta de sanguessugas em vez de corruptos é que já seja uma campanha pela positiva. A minha opinião é que não, a campanha voltou a ser do mesmo tipo das outras, não foi pela positiva. O tom, acho que André Ventura tentou falar com um tom menos agressivo, tentou mudar o tom do seu discurso, mas o conteúdo era o mesmo de sempre, ataques a imigrantes, como se fossem culpados de todos os males, aos ciganos, e com insultos e difamação aos outros políticos, e portanto não me surpreende que na segunda volta tenha havido a derrota grande que já previam as sondagens. Ora, quem gosta deste vídeo, peço que faça gosto e que subscreva. Obrigado e até breve, espero.